É nosso entrevistado de hoje, ao vivo no estúdio, o ex-prefeito de Bauru, Tidei de Lima, o professor Duda Trevisani. Bom retorno, professor. Entrevista agora o nosso convidado. Um retorno feliz, porque eu chego aqui e já encontro meu amigo Tidei de Lima, né? E que eu havia até pedido para agendar antes de eu viajar, que realmente, nessa época de Coab e tantas coisas, é uma pessoa histórica em Bauru, foi um deputado de prestígio nacional. Que saudades quando nós tivemos numa certa época o Franciscato lá em Brasília, o Tidei lá em Brasília, dois deputados nota 10, que Bauru teve na mídia de uma maneira excepcional, trazendo coisas, ideias e etc. Acho que isso foi muito importante. É um prazer te rever, viu, Tidei? Obrigado, Duda. Para mim também é um prazer muito grande estar aqui com você. Você que aniversariou esses dias atrás, ficou mais experiente, não é verdade? Ficou mais experiente. E o reencontro com esses telespectadores aqui da TV Prevê, tanto de Bauru quanto da região, isso me dá muita alegria e muita satisfação. Bom, você tocou no meu aniversário, eu quero agradecer. Realmente, eu sei que 70 anos é uma idade mágica, mas eu não esperava realmente tanto carinho, tanto no Facebook, como de e-mail, como mensagens no telefone. E eu quero agradecer de coração, né, a essa posição de reconhecimento da sociedade bauruense, claro que tudo em função do Grupo Prevê, das suas escolas e da TV Prevê. Eu agradeço de coração. Eu fui passar nos Estados Unidos, foram filhos meus e alguns netos, encontrei minha neta que faz uma pós-graduação, né, de veterinária lá nos Estados Unidos também, então foi de uma alegria imensurável. Mas o que eu queria colocar para você, viu, Tidei, eu tive, claro que é muito pessoal isso, eu tive em Los Angeles e Las Vegas, eu não vi crise nos Estados Unidos, viu? Juro. Os teatros cheios, cassinos cheios, hotéis cheios, restaurantes cheios, quer dizer, não vi rastro da crise americana nos Estados Unidos. Eu acho que eles já passaram por isso e nós temos que tomar cuidado, que já eles vêm em cima para levar até a nossa cueca, que eles fazem isso a vida inteira, né? É verdade, é verdade. E eu acho que a economia norte-americana, pelo que a gente tem lido e tem percebido, quer dizer, está numa recomposição num ritmo bom já, né? Você tem os problemas ainda da crise na área agrícola, né, pela seca que teve o meio oeste americano, comprometendo profundamente a produção de milho, né, e eles são os grandes produtores de milho no mundo. O Brasil agora que está passando os Estados Unidos na produção de milho, mas em função dessa seca deles. Então, a crise deles está já um pouco localizada, né? Está saindo da área imobiliária, da indústria da construção civil, né? Muitos brasileiros compraram imóveis nos Estados Unidos e aqueles que compraram seguramente vão se dar bem porque compraram numa fase de baixa e a valorização dos imóveis nos Estados Unidos já está retornando a um patamar onde está se espantando a crise, né? Então são setores localizados hoje nos Estados Unidos que ainda sofrem estes efeitos da crise. Agora, os Estados Unidos estão superando a crise. Sem a dúvida. Porque é uma economia portentosa. Dinheiro. Economia portentosa, quer dizer, é o motor do mundo na área econômica, sem dúvida nenhuma. Então, mais arrogante que nunca, viu? Nossa, polícia do aeroporto extremamente mal educada. É verdade. Entendeu? É verdade. Só não ganha de Portugal. É verdade. O português, a polícia de aeroporto de Portugal vai ser mal educada no inferno, né? Na Espanha também. Na Espanha também é. Mas eu vou te contar, mas continua
Pior do que da última vez que eu fui, fazia alguns anos que eu não ia nos Estados Unidos. Sei. E realmente, o povo arrogante, né? E você, brasileiro, não puxa o saco de americano, você não é nada para eles. Eles tratam o latino-americano, principalmente. Pior do que o afrodescendente. Pior Do que o afrodescendente. Né? Mas eu tenho a impressão de que o Brasil vai acabar aos poucos tendo reconhecimento desses países, porque a economia brasileira, mesmo tropeçando, tem crescido, não como a gente queria, não é? Mas vai acabar o Brasil ocupando o seu espaço. Nós temos riqueza natural ainda, o que eles já não têm, né? Duda, você pega, nós temos extensão territorial. E na hora que nesta extensão territorial nós colocamos tecnologia, como foi feito na área agrícola, os tais agronegócios, o Brasil passou a ser campeão na produção de grãos. Se não é o primeiro colocado em um tipo de cereal, é segundo, terceiro, mas tem hoje uma agricultura respeitadíssima, principalmente pela produtividade agora, porque tem extensão de terra, produz muito, o Brasil tem mas grão, agora tem produz minério, muito tem ferro, né? Exato, e produz muito agora pela melhoria tecnológica, pela produtividade. E isso é importante. Então, aos poucos, eu tenho certeza que o Brasil vai acabar sendo respeitado mesmo nos Estados Unidos. Não, mas eu chego e a pior notícia que eu pude, duas notícias ruins, a outra eu vou falar já. O Noroeste caiu, e a gente, quando eu saí... Foi uma tragédia anunciada, não é verdade? Verdade. Nós já tínhamos visto em outros tempos, e o Noroeste, que é quase que campeão do sobe e desce, teve um período que era conhecido como ioiô, subia, descia, e nós já estávamos aguardando o Noroeste para este ano, pelo começo do campeonato, para o Noroeste estar na A1. Jamais para o Noroeste ter caído para a 3, porque os primeiros jogos demonstraram... Penápolis na A1, é gozação. Penápolis, não é verdade? Oeste, não é? Itápolis. Então nós estávamos Itápolis é muito menor do que o Meridota. Nós estávamos aguardando que o Noroeste pudesse subir, tendo em vista os primeiros resultados neste campeonato. Colocava o Noroeste em terceiro, quarto lugar, daí a pouco começou a perder, começou e não brecou incompetência. Aqui em Bauru mesmo, perdendo para a Barbarense, perdendo para times que eram o São Bernardo, que era, eu acho que estava lá embaixo na tabela, e não tiveram competência para segurar isto, porque faltou para o Noroeste 1 ou 2 pontinhos que, se tivesse ganho ou empatado 2 jogos aqui em Bauru, poderia estar livre disso e reconstruir outra vez a sua performance numa nova etapa da Série A2. Mas agora vamos ter que arcar aqui. Vamos disputar com o Garça, vamos disputar com o 15 de Jaú, com o Pirajuí, não é verdade? Nós estamos realmente numa situação lamentável. Outra notícia que me entristeceu, que eu fiquei sabendo só agora cedo, eu cheguei ontem à noite, foi o falecimento da dona Marina Toledo, a esposa do professor Mauro. Eu tenho um carinho e uma admiração pelo Mauro Toledo. Mauro, eu mando um beijo para você, sei o quanto é duro você perder a tua companheira de vida, e eu sei o que ela significava para você, embora nos últimos anos ela já tinha bastante problema de saúde, e você é um companheiro excepcional. E eu trabalhei mais de 10 anos da minha vida na instituição Toledo de Ensino, e quando eu saí de lá, o Mauro era o chefe, o capitão-mor da instituição Toledo de Ensino. Tenho por ele, pelo doutor Eufrásio, com quem eu aprendi a trabalhar, a administrar, um carinho excepcional. Eu mando um beijo e lamento a minha ausência, que na certeza eu estaria estado aí com você, dando um abraço em você. Um beijo para você e Duda, a caminhada continua. Posso me associar a essa manifestação, subscrever palavra por palavra que o Duda
falou com relação ao professor Mauro e a dona Marina, que deixou este plano espiritual aqui. Eu quero dar um forte abraço no professor Mauro, que é alguém que nós conhecemos do tempo que o time de basquete juvenil de Bauru, que foi campeão do estado em janeiro de 1964, vai fazer 50 anos no próximo janeiro, jogava lá no ginásio Alfredo Colombo da instituição Toledo de Ensino. E o professor Mauro sempre prestigiava. É desta época que vem a admiração que nós temos pelo professor Mauro, pela dona Marina. Um forte abraço. Bom, vamos enfrentar as novas. Vamos lá. Primeiro, deixa eu só falar uma já de telespectador aqui, como está só elogiando, você só agradece. O Breno da Vila Falcão, o Brenão, o famoso Brenão. Breno. Sou grande admirador do político Tidei de Lima e digo que ele é um deputado que faz falta para Bauru. Faz falta a qualquer deputado, mas deputado do nível do Tidei e do Franciscato, que falta que faz para Bauru como deputados federais. Breno, obrigado, um forte abraço para você. Saudades de uma hora a gente tomar uma cerveja junto, bater um papo, jogar a conversa fora, lembrar dos bons tempos, né? Um abração, Breno, obrigado. Bom, como é que você está vendo, até que enfim, o início do término da obra do viaduto, que ficou famoso como viaduto do Tidei? É verdade. Olha, Duda, eu vejo com muita alegria, lógico, a gente lamenta esse tempo perdido. Bauru já podia estar com essa obra pronta, atendendo aí as necessidades do ir e vir dos bauruenses, do trânsito de uma forma geral, né? Mas é importante que está sendo terminada essa alça. E já existe uma decisão, uma perspectiva de início da outra alça e aí completar 50% do que nós havíamos proposto fazer nessa região de Bauru. Muito importante essa obra, o término dela. Ao utilizá-la, a população vai ter consciência do que significa essa obra para o problema do trânsito no centro de Bauru, né? Para o desenvolvimento do trânsito leste-oeste em Bauru, que é a parte mais extensa da cidade. Para você ter uma ideia, Duda, lá do Otávio Razzi até o Nova Esperança, tem 24 quilômetros você vindo pelo centro da cidade. Quer dizer, é praticamente a distância de Bauru a Pederneiras, né? Então, esta ligação vai dar à Avenida Nuno de Assis uma utilização, vai obrigar que a Nuno de Assis chegue ao Distrito Industrial 1, tranquilamente. O prefeito Rodrigo Agostinho tem que já começar a pensar nessa possibilidade, porque isto vai ser a inauguração do viaduto, o trânsito que vai ter, vai levar a prefeitura a ter que investir nesse sentido, passar por triagem, né, e chegar... As obras complementares agora são fundamentais. Exatamente, né, exatamente. Tanto para o lado de cá como para o lado que você colocou agora. Para o lado da Vila de cá Falcão, vai ser muito mais difícil de fazer. Lado da Vila Mas lá está fácil, né, Tidei? Para o lado da Vila Falcão vai ter que chegar na Comendador da Silva Marta. Você entendeu? Vai ter que chegar na Comendador da Silva Marta. Então eu tenho certeza que o prefeito Rodrigo Agostinho está aí preocupado com isso, tem visão para isso aí, e certamente não vai ficar só nesta alça do viaduto. Vai trabalhar também para outra alça e os desdobramentos que esse benefício trará para Bauru e que gerará, né, esses desdobramentos necessários para que o trânsito se desenvolva, para que a cidade tenha melhor condição de recuperação do centro da cidade, né, Duda? Eu, às vezes, quando vejo, e me permita aqui estender um pouco mais, falar em
preservação do centro da cidade, recuperação. Bauru não dá para dar mais, está horrível. Não é verdade? Então, é preciso nós termos essas obras para poder ter condição de recuperar o centro da cidade como uma área de qualidade de vida. Só para registrar também, nós já falamos do Noroeste, o Horácio Giacomini, que é morador em Duartina, um amigo pessoal da TV Prevê. Ele coloca: decepcionado, é assim que eu estou me sentindo. É claro que estou falando do Noroeste. No último jogo ficou evidente a falta de comprometimento do elenco de Bauru. Um time que perdeu tanto jogo seguido, o que a direção estava fazendo? Não, e pelo amor de Deus. Quantos pênaltis? Mais de 10 jogos acho que perdeu. Quantos pênaltis o Seguido, Noroeste perdeu nesses jogos todos? O técnico todos? não caiu ninguém. Vai tomar banho, viu? E mais uma vez temos que ver o time da cidade sendo rebaixado para uma partida disputada dentro de casa. Absurdo. Temos que reconhecer e parabenizar outras equipes do interior de São Paulo, como Itápolis, Penápolis e Lins. Lamentável. Lógico que quando a gente fala aqui do Linense, do oeste de Itápolis, falamos da Penapolense, a gente fala de uma forma elogiosa. Né? Não é porque a cidade é menor que Bauru que não possa ter um time de futebol de qualidade. Né? Mas evidente que uma cidade do tamanho de Bauru teria mais condições de manter um time na primeira divisão, ou na divisão especial, ou na A1, como hoje é chamado, né, do que estas cidades que têm menor condição econômica, menor condição de população em termos de número de população. Um quarto de Bauru, um quarto de Bauru. Então, a gente vê que eles conseguiram isso, e nós, uma cidade de 400 mil habitantes, não conseguimos. Terrível. Essa pergunta eu vou te fazer porque eu ia falar, olha, o telespectador manda. Eu vi a entrevista da Ivana Camarinha com Samuel Ferro ontem à noite, quando eu cheguei de viagem, e a Ivana está falando bem, que evolução, e uma menina trabalhadora, viu, Ivana? Eu tenho por você o maior carinho do mundo, e você galgando degraus, e depois de 8 anos de administração em Pederneiras. O telespectador pergunta: e daí, ontem a ex-prefeita Ivana Camarinha foi entrevistada no Enfoque Regional. Sabemos que ela lhe ouve bastante. Qual o seu conselho para a Ivana sair candidata a deputado? É duro dar esse conselho. Quem é a pessoa? Eu apaguei aqui quem é. Mas tudo bem. Tá. Olha, meu amigo, a Ivana é uma dessas pérolas que surgem na política de tempos em tempos. Não é? É uma pessoa incomum do ponto de vista de quem habita hoje a política de uma forma geral. A Ivana é diferenciada para isso. Ela demonstrou à frente da Prefeitura de Pederneiras a sua capacidade, a sua condição. Foram 8 anos de mandato, né? São 2 mandatos seguidos, e conseguiu eleger o seu sucessor. Porque o Daniel, em que pese ter as suas qualidades, sabe perfeitamente que a sua eleição se deve ao empenho da Ivana e dele ter participado do governo da Ivana. A Ivana tem para quem puxar, viu, Duda? Ela tem sangue do grande Giacomo grande amigo, né? Grande Giacomo Bertolini, meu amigo. E eu tenho pela Ivana um carinho muito grande, como tenho pela família Bertolini um carinho muito grande. Agora, acho que a Ivana está preparada para ser deputada. Ela, ao longo desse tempo todo, ela, como prefeita de Pederneiras, abriu as portas em Brasília, independentemente de qual político ela procurava, sempre conseguiu que as portas fossem abertas, teve relacionamento, e eu acho que ela pode vir a ser uma deputada, tanto estadual quanto federal.
acredito que as maiores chances dela esteja na área estadual. E nós estamos precisando de deputados estaduais aqui na nossa região. Eu tenho bastante perguntas chegando. O povo estava com saudades de você, então procura, dentro do possível, claro, acelerar. E mais rápido. O Reginaldo da Vila São Paulo pergunta: Tidei, você já foi deputado. Gostaria de saber como é que você vê parlamentar condenado pelo mensalão voltar para a Câmara dos Deputados. Olha, condenado pelo mensalão, transitado e julgado, não pode voltar para a Câmara dos Deputados, nem tem condição, né? Vai ficar isolado lá. E não tem condição também moral. Eu lamento, ele deve estar se referindo ao Genuíno. O Genuíno teve um período da vida dele política que é irrepreensível, mas acabou envolvido na política do PT com relação a esse mensalão. Não é nem do PT, é de uma parte do PT, claro, liderada pelo Zé Dirceu. É importante, né, que se diga exatamente isso. O plano do mensalão era o plano para o Zé Dirceu ser presidente da República. Não tem esse negócio do mensalão para o Lula governar, não, nada disso. O Zé Dirceu montou o mensalão para ele, Zé Dirceu, ser o substituto do Lula na sequência. Era isto aí que estava certo. Então é de um grupo do PT, não é do partido como um todo. O Pedro Valentim vai vir para o município, aí você já dá a sua opinião sobre a administração do Rodrigo também. Ele fala: Tidei, há um projeto na Câmara Municipal que obriga a Prefeitura a limpar os terrenos abandonados de particulares e depois enviar a conta para o dono. Nada contra. O projeto aparentemente é bom. No entanto, tem vários terrenos abandonados da própria Prefeitura. E até os ginásios, às vezes a Prefeitura não cuida da segurança de escolas municipais, olha bem. E alguns imóveis de secretaria municipais que estão abandonados, sujos e expostos aos mosquitos da dengue. O exemplo não deveria vir de cima? Então está aí alerta para a promotoria pública, que é um exemplo aqui em Bauru, né? Se é verdade o que o Pedro Valentim está falando, entra em cima, promotoria, entra em cima, porque a prefeitura tem que dar o exemplo, na minha opinião. Agora o deputado vai falar o que ele acha. Duda, Pedro Valentim, realmente você tem razão, né? Uma das coisas mais difíceis que tem é fazer com que esta lei que se pretende, né, ela vigore, ela desempenhe e atinja o objetivo que se pretende, né, que se deseja. Nós já tivemos esta lei aqui em Bauru, se não em termos de lei, mas em decreto do prefeito, né? E aí tinham alguns particulares que montaram equipes de capinação e iam lá, ofereciam o trabalho ou trabalhavam para a prefeitura, né? E capinavam o terreno e depois recebiam, e isso era cobrado através do carnê de IPTU e assim por diante. É uma coisa muito difícil você manter numa cidade como Bauru várias equipes capinando o terreno. Não, vai chegar uma hora que o terreno vai ficar sem capinar. Eu tenho dúvidas a respeito da eficácia dessa lei, né? E acho também que você tem razão, tem muitos próprios aí da prefeitura, muitos imóveis também da área estadual, da área federal, né, que estão aí sem capinar, né, e não vão sofrer a ação da lei, porque ninguém multa o governo do estado, nem o governo federal e nem o governo municipal. Mas tem que tomar uma atitude. A dengue em Bauru está feia. Agora, só lá no Prevê eu estou com 7 funcionários com dengue, entendeu? Viu, Duda? Eu acho que quem pode desempenhar melhor isto, em função do problema de saúde, e não precisa de lei para isso, é o Ministério Público. Eu também acho. O Ministério Público tem condição, porque o Ministério Público é um agente de guardião da defesa da sociedade. Defesa dos interesses públicos da sociedade, e pode fazer isso. Pode mandar prender e pode mandar soltar.
Assino embaixo, hein? Vai mandar prender alguém, eu assino embaixo. Aí isso daí é fundamental. Porque tá uma vergonha. Bauru tá suja, né? É uma vergonha. Se o Ministério Público entrar aí, eu acho que a mídia, no modo geral, vai adorar ver uma ação do Ministério Público. Eu estou com 7 funcionários com dengue no Prevento, Ney. Desde professor, faxineira, uma série está com dengue. Eu não vi. Uma série, o craque, Pelé branco do futebol do salão. Lembro agora de um período da minha gestão na prefeitura, do meu governo na prefeitura, que a gente contratava provisoriamente trabalhadores braçais para capinar as ruas, né? Então, o número para trabalhar, e trabalhava 90 dias, depois você só poderia recontratá-los daí 6 meses, aquele tempo a legislação permitia desta forma. Então nós contratávamos coisa de 300 funcionários para fazer hoje, talvez isso com a aí. lei de responsabilidade fiscal, acho que dificulta até talvez nem possa. Nem então, possa, mas exato. Isso aí é uma coisa muito difícil para ser executada pela prefeitura. Né? Vai ter que contratar 300 funcionários para fazer a capinação desses terrenos. Quer dizer, não tem condição disso. Né? Eu tenho dúvidas a respeito disso. Tem que intimar mesmo o proprietário, e aí o proprietário tem que se virar com a justiça para poder capinar os seus terrenos. Olha aí, ó, Paulo, Mônica e Martia Júlia Buirgo. Professor, parabéns pela entrevista com o Tidei. Uma visão clara sobre Bauru em todos os seus aspectos. Opa. Muito obrigado, Paulo, Mônica, Burgo, é isso? Burgo. Paulo, que é arquiteto Paulo, professor da Unip, professor de vários cursos da área de arquitetura, e a Mônica também é arquiteta, conheço os dois, o casal, tem uma filha, Maria Júlia, que é uma menina muito linda. Muito obrigado, viu, pela consideração. O Roger Barudi, que é o secretário de esportes, manda um grande abraço para mim e para você também. Opa, obrigado, Roger. O povo está com saudade de você, hein? O Roger teve aí um teste de fogo, né, na organização dos Jogos Abertos e se saiu muito bem. Parabéns, Roger. Qual a expectativa do ex-deputado, do ex-prefeito Tidei de Lima sobre essa nova etapa da administração do Rodrigo? Duda, você sabe que a maioria das segundas etapas das administrações, tanto de governo estadual, governo federal e dos municípios, elas não foram boas. A história registra isto, né? Existem... Concordo com você. Existem, evidente, algumas administrações, como o da Ivana, que nós falamos aqui, que os 2 mandatos foram ótimos. Mas, por exemplo, o Fernando Henrique, o 2º mandato, foi complicado. Na verdade, saiu desprestigiado. E assim várias outras administrações que nós tivemos. Então, existe aí uma coisa mágica, né, para você fazer uma administração, para cumprir uma administração atrás da outra. E essa questão mágica é você começar uma nova administração, como se tivesse chegado lá agora. Né? E eu tenho a impressão que o Rodrigo está buscando o momento certo para fazer isto, né? Para dizer, ó, estamos começando a nova administração, porque até agora foi uma sequência daquela que se encerrou no dia 31 de dezembro passado. Então eu acho que o Rodrigo, um menino inteligente, tem condição e está vendo que vai precisar botar lenha na fornalha se quiser que o trem ande, né? Eu acho que ele está esperando o momento melhor para fazer isso. Ô Tidei, o Zarcilo Barbosa, o dia que eu entrevistei ele aqui, ele deu uma visão de que essa dívida da Coab, na concepção dele, a prefeitura não tem que pagar isso porque, segundo ele, é uma sociedade anônima, e os acionistas não são responsáveis. A hora que ela quebra,
Você está entendendo? E que a Câmara não tem. Eu até sugeri já a vereadores aqui que entrevistasse o Zercilo, que entrevistasse você, que chamasse para conversar e trocar ideia, o Nilson e outros prefeitos aí, ao invés de ficar assumindo dívida. O Zercilo foi claro, falou, tudo, se a hora que assumir vai ter que pagar. Exato. Qual a visão sua, Tidei? Eu acho que a prefeitura não tem que assumir dívida nenhuma da Coab. Né? Também acha isso? Acho isso aí. Acho que, primeiro, nós precisamos saber como as outras Coabs se tiveram esse problema e como resolveram esse problema. Não é verdade? Como é que a Coab Campinas, a Coab Bandeirante de Campinas, eu não sei se são as duas ainda, Coab São Paulo, Coab Araçatuba, como é que resolveram esse problema? Claro. Né? E terceiro, acho que a solução desse problema é uma solução política de uma forma global. Né? Não é só para a Coab de Bauru, mas de uma forma geral. Você entendeu? Porque durante este espaço de tempo... E no Brasil, você teve, olha, eu fui construtor, eu era um dos sócios da LR e nós construíamos para a Coab Bauru, construímos para outras Coabs também. Mas Coab Bauru nós construímos, era o BNH aquele tempo. Né? Depois o BNH passou para a Caixa Econômica. Foi. Certo? Você teve vários planos de financiamento. Né? Você tinha o plano que era da igualdade salarial, né? Da equivalência salarial, você tinha outro plano assim, assado. É preciso dar uma debulhada nisso aí para ver certinho. E outra, vai buscar as outras Coabs. Né? Seguramente terão outras Coabs com os mesmos problemas da Coab Bauru. Eu não estou dizendo se aqui tem esse problema. Toda vez na minha vida, com a minha idade, que eu vi acordo de dívida, tinha alguém mamando por trás do pano. Eu espero que aqui não esteja acontecendo isso. Sei, não posso falar a respeito disso. Você mas entendeu? Você está acostumado. A gente vê muita coisa, mas não sei com relação aqui a Coab Bauru, evidentemente não tem informação nenhuma que... Não, nem eu. Não tem informação nenhuma. Eu acho que, primeiro, ponto pacífico, a prefeitura não pode assumir essa dívida. De jeito nenhum. Eu acho que, olha, duas opiniões para mim. O Zercilo trabalhou na Coab mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Tidei de Lima, deputado 4 vezes, prefeito, né? Também é parceiro. Vereadores. Chama esse pessoal para conversar, né? Pega um apoio jurídico bom, porque essa história é a responsabilidade da prefeitura. Eu mesmo repeti isso aqui muitas vezes, porque era a informação que me vinha. O dia que o Zercilo veio aqui, falou, Duda, não é por aí. Você está entendendo? Não é por aí. Tá certo. Então vamos olhar isso daí. Mais alguma coisa, deputado? Não, Duda. Apenas para agradecer aqui a possibilidade de conversar outra vez, de estar presente junto aos seus telespectadores, os nossos amigos, rever o Duda rejuvenescido aos 70 anos, não é verdade? E a TV Prevê sempre atuante aqui em Bauru, na região, com os interesses da população. Isso é muito importante. Tidei, foi um prazer. Satisfação minha, viu? Obrigado. Muito obrigado. Bom, estamos aí, descansei 10 dias, agora eu estou um raço, hein? Está com a pilha carregada. E descansar junto com filhos e netos é a maior delícia do mundo. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Presente. Tchau.